A paz do Senhor, meus irmãos. Quem fala é o irmão Ivano. Faço parte do diaconato na Casa do Senhor. Foi-me concedido a imensa oportunidade de estar falando com os irmãos neste dia, trazendo uma mensagem, uma palavra, e eu quero com os irmãos compartilhar o texto de Isaías, capítulo 32, verso 15, tendo como texto de apoio o livro de Jó, capítulo 14, versículos de 7 a 9, e o livro de Mateus, capítulo 24, versículos 32 ao 35. E sigamos para a palavra de Isaías, capítulo 32, verso 15, onde diz: até que se derrame sobre vós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. A palavra-chave desse versículo se encontra para a nossa reflexão sobre o deserto se tornará em campo fértil. Em outra versão diz: o deserto se tornará em pomar. E essa palavra-chave sobre o deserto se tornará em pomar, ela pode ser igualada à metáfora que existe no livro de Jó, capítulo 14, verso de 7 a 9, aonde diz: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se os irmãos me permitem, e se fosse possível, eu daria um título a essa mensagem aos irmãos de A Porta da Graça. Israel para muitos é considerado como o relógio do mundo, e tudo que acontece em Israel acaba tendo repercussão ao redor do mundo, né? E a partir da diáspora ocorrida em 70 a.C., pelo imperador Tito, quando ele deu instrução para destruir Jerusalém, gerou perseguição e expulsou o povo, né? Isso vem promovendo uma imigração do povo de Israel ao redor de muitas partes do mundo, como Etiópia, Rússia, África Central, Turquia, Espanha, Portugal e até mesmo o Brasil, né? Tivemos até na Argentina. Mas é interessante que ao longo do tempo, mesmo tendo essa imigração, né, eles também constantemente sofriam uma expulsão pela Inquisição. E isso se deu até o período da Segunda Guerra Mundial, onde a gente pôde, pela história, conhecer aí a questão do massacre do povo ariano, né? Do exército de Hitler sobre os judeus. E como isso, após ao término da Segunda Guerra, acabou gerando até um movimento chamado Movimento Sionista, né? E esse movimento e todo esse tempo de diáspora praticamente durou até 1948, quando Israel volta a ter um Estado e a nação volta a existir. E eles então voltam a ter um lugar para se reunir, e a partir de uma terra que era território da Palestina,
Porém, desde 1920 estava sobre os cuidados do povo britânico, né? Assim, a palavra dita no versículo que nós temos chave aqui, que é Isaías 32:15, pode estar falando em parte desse evento, da volta do povo judeu e da questão de onde era um simples deserto, agora vira campo fértil, né? Dá o sentido de que toda a transformação ocorrida, toda a transformação gerada por Israel junto ao deserto. E como isso é prova de que Deus sempre teve um plano, né, para Israel. Israel então volta a existir, isso significa que o tempo destinado aos gentios, através da porta da graça, não perdurará muito tempo. A palavra contada por Jesus na parábola em Mateus 24, versículos 32 a 15, onde diz: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornarem tenros e brotar folhas, sabeis que está próximo o verão. É interessante que quando fala próximo ao verão, existe antítese disso, o inverno, onde tem alguns versículos que falam de tristeza, sofrimento, sobre dificuldades. E dando continuidade a esse versículo, diz: igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. No livro de Marcos, capítulo 13, versículo 32, ainda uma nova informação que diz: mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Entendemos falar aqui do arrebatamento, né? E assim, como a figueira dá sinais de mudança de tempo, e sendo Israel então considerado o relógio do mundo, nós entendemos que esse tempo agora vai ser separado para o povo judeu, né? Na última palavra que eu falei com os irmãos, eu mencionei sobre a questão das 70 semanas de Daniel e comentamos sobre como haviam sido cumpridas 69 semanas. E como falamos então de tempo de mudança, né? Mudança de tempo e de relógio, nós podemos entender que está próximo de acontecer essa última semana. E quando falamos então desta última semana, para nós nos fala sobre arrebatamento. Eu também fiz um comentário com os irmãos na última vez que tive aqui com vocês, falando sobre a questão das 12 virgens e das 6 virgens que tinham ainda azeite na lamparina. Como nós no passado fomos gentios e hoje somos feitos filhos de Deus por adoção em Jesus Cristo para a salvação, e como bem lembrou meu irmão Marcos na mensagem de segunda, né, que a razão e a coisa mais importante para nós é a salvação, né? Então que a gente possa guardar esse azeite em nossa lamparina nesse tempo que talvez seja o último tempo. Tem um versículo no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 13, que diz assim: tu, porém, vai até o fim. Em outra versão diz: tu, porém, vai-te até que chegue o fim. Oxalá que o Espírito Santo nos preserve
até que chegue o fim, que a gente preserve nessa caminhada. Meus irmãos, essa é a palavra que eu tenho para os irmãos no dia de hoje. Que Deus os abençoe e lhe conceda a cada um uma quarta-feira com vitórias em Cristo Jesus. Amém.